Então, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar esse último capítulo, né, antes do pós-fácil, que vai ser apresentado pelo colega, sobre a perspectiva do Dom sobre Paulo, né, ou a perspectiva do Dom a partir ali de Paulo. Antes de começar a minha apresentação, eu só gostaria de falar mais uma vez o quanto eu acho assim rico esse tipo de debate que é proposto em livros e que são publicados vários tipos de debates, né? Já vi sobre as origens, já vi sobre ali a questão da se o Deus do cristianismo é o mesmo do judaísmo, o mesmo do islamismo. Então são debates que têm um estilo de debate que é muito rico, diferente muitas vezes do que se apresenta, né, no nosso território brasileiro, que é mais uma demonstração de às vezes de ego ou mesmo de querer saber mais do que o outro e apresentar sua própria visão e não para compreender a visão do outro, né? Então essa perspectiva que todos colocam sem pressa, sem limitação as suas ideias e depois todos respondem e todos respondem todos, né? E aí depois com uma tréplica, eu acho muito positivo para o debate teológico e para a gente compreender como que a teologia ela é feita com qualidade, enfim, com a unidade da igreja, né? São todos, acredito que os que escreveram se consideram irmãos, mesmo pensando por perspectivas e análises diferentes a partir ali do apóstolo Paulo. Quando o Ismael convidou para falar sobre a questão da perspectiva do dom, sendo, né, acredito que ele pensou em mim também pela questão de ter feito ali a questão do doutorado na área pentecostal, sobre teologia pentecostal. E eu pensei, lendo assim só pelo título, que se trataria de algo relacionado ao tema do dom dentro de uma perspectiva de carismas estáticos ou de ministérios da igreja. E, na verdade, o dom é bem do significado da origem da palavra mesmo, da questão de presente, de dádiva, né? E não necessariamente aplicado a questões relacionadas a dom mais no sentido de Coríntios, né? Aquelas carismas que acontecem dentro da igreja ali, distribuídos pelo Espírito Santo. É mais no sentido da questão da dádiva, do presente. Porque é esse ponto de vista que o John Barclay vai analisar a perspectiva do Paulo sobre o dom ali, sobre principalmente a sua soteriologia. Tá? Então, a expressão perspectiva do dom, ela vai ser mais utilizada para o texto em questão, né? Então, me parece que não existia assim uma grande tradição dentro com este título, perspectiva do dom, e é a partir do texto que vai ser utilizada para defender o ponto que o Barclay vai trazer no seu texto aqui. Então, a ideia é ler o apóstolo Paulo, ler a teologia do apóstolo Paulo dentro de uma perspectiva de dádiva, de presente. Então, para o autor, todo o desenvolvimento do pensamento do apóstolo Paulo em suas cartas vai ser nessa entrega dentro de uma perspectiva de presente que existia dentro do mundo antigo. O mundo antigo tinha muito essa questão de dar algo a alguém, de fazer uma troca também de presentes, né? E aí a gente vai ver como que funcionava essa questão de tu ficar em dívida com a pessoa que tu deu um presente ou não ficar em dívida, não ser algo obrigatório de tu retomar aquele presente. Na nossa cultura, tu se sente quase que obrigado e coagido a levar um presente do dia do aniversário, se no aniversário anterior tu recebeu um presente da pessoa que está agora comemorando. Será que era assim no mundo antigo? E será que o apóstolo Paulo usa nesse sentido a questão do presente? O Barclay também ele vai estar numa linha entre a nova perspectiva de Paulo e a antiga perspectiva de Paulo. Ele não tenta acabar com a perspectiva antiga, mas também não abraça a nova perspectiva de Paulo. Então ele vai caminhar entre uma correção, talvez essa não seja a melhor palavra, né? Mas talvez uma adaptação, uma melhoria da perspectiva antiga de Paulo, dentro de um protestantismo ali mais tradicional, e a nova perspectiva paulina, né? E aí também a questão da perspectiva católica vai ser trabalhada também, principalmente na questão da resposta, né? Que tu dá ali ao presente que te é dado.
Então, esse texto no Brasil, ele pode gerar confusão para leitores, principalmente do mundo pentecostal, porque dom, para quem vem de um ambiente pentecostal, é muito mais lembrado no sentido de dons espirituais, né? De profecia, de mestre, enfim, de línguas, de hospitalidade, dons desse tipo, que não é a perspectiva que o texto está trazendo aqui, apesar destes dons também serem considerados, pela etimologia da palavra, presentes dados por Deus. Então, começa esse presente com a salvação, com a escolha deste povo igreja, e também a eclesiologia, na manifestação ali do serviço na igreja, passa também por essa questão do dom. Mas aqui dava para eu trocar em todos os slides e não teria problema, ou mesmo eu mudar todas as palavras do texto não teria problema se eu trocasse toda vez que falasse em dom, em dádiva. Traduzisse para o português mesmo, o presente, porque se encaixaria bem na proposta que o Barclay está trazendo aqui, dentro da leitura que ele faz do apóstolo Paulo. Tá? Então ele vai mesmo utilizar a palavra ali, que vai formar a palavra carisma, né? Ele utiliza o termo charis, e didome também, que significa dar. Então é uma ideia de algo entregue nas mãos de alguém. O chamado de Paulo e dos convertidos é descrito como acontecendo por meio da graça, do dom de Deus. Então é um presente que Deus dá aos seus convertidos, né? Então, se é um presente, não é algo que é conquistado por meio assim de um salário, como se fosse assim, eu trabalhei e aí eu mereci ganhar. Não, é um presente que Deus dá para os seus filhos, né? Para aqueles que fazem parte agora do seu povo. Paulo celebra a igreja ter recebido dons, 1 Coríntios, indica para não rejeitarem a graça e a misericórdia divina. Então, bem aquela ideia clássica, né, de favor não merecido, ou do outro lado também da misericórdia, de tu não receber aquilo que tu merecia, e é vinda de Cristo a salvação, por isso considerado um presente de Deus. Então a proposta é exatamente essa, dentro do domínio semântico da palavra que ele vai utilizar, de algo que Deus entrega como um presente para a igreja. Inclusive esse termo igreja depois vai ser criticado pela visão mais judaica, né, ali do apóstolo Paulo. O vocabulário do dom frequentemente se mistura com outras linguagens centrais de Paulo. Então, a ideia aqui é que mesmo quando Paulo não utilizou esses termos no grego, que vão dar a ideia de dom, como a gente conhece, né, de presente ou de graça, esse favor não merecido, há outras palavras que demonstram o sentido desse dom também são utilizadas. Por exemplo, misericórdia, promessa, chamada, eleição, são coisas que vêm da parte de Deus como um presente. Então, independente se tem o termo ou não tenha, é entregue como um presente. Por exemplo, né, a gente tem na Bíblia termos que a gente interpreta teologicamente e que não estão na Bíblia. Trindade é um exemplo. Não tem nenhum momento a palavra trindade na Bíblia, mas nós lemos com outros nomes o sentido da coisa e nós interpretamos que a trindade é uma doutrina bíblica. Então, nesse cenário do que o Barclay está apresentando, o presente se manifesta em outras palavras também, amor também, e tantas outras que aparecem dentro da perspectiva paulina. E aí ele vai trazer esse conceito aqui do dom incoerente. Eu não cheguei a pegar o livro no seu original, lá no inglês, né, para ver como é que tá esse termo no inglês. Não sei se depois o pessoal pode comentar se leu o texto no inglês, porque esse dom incoerente parece que ficou um termo não tão interessante assim para ser utilizado neste caso aqui do que eu vou explicar. Mas a ideia é que esse dom, aquele que dá o presente, ele age sem depender do mérito ou da falta de mérito de quem o recebe. Então não é simplesmente aqui que a gente não vai receber o presente porque a gente não vai receber o presente porque não mereceu aquele presente, ou a gente vai receber o presente porque a gente merece. O mérito ou a falta dele não interessa dentro da perspectiva paulina que o Barclay apresenta. É como se zerasse a conta. E aí ele vai explicar por que isso ocorre, essa zerada de conta para receber esse presente. Então o dom incoerente, ele seria capaz de criar algo a partir do nada ou até mesmo seu oposto. Como assim?
A capacidade, por exemplo, de ter que morrer para ter vida. A capacidade que tem que perder para ganhar. A capacidade do apóstolo Paulo de, enquanto ele estava fraco, aí que ele seria forte. Então, o apóstolo Paulo vai lidar com esses paradoxos. Vida após a morte, força na fraqueza, justificação de ímpios, sendo que a lógica seria ser justo aqueles que eram justos. Mas na teologia paulina, justos são aqueles que se reconhecem como ímpios, ou os ímpios que são tornados justos, né? Reconciliação de inimigos. Então, esses paradoxos mostram esse dom incoerente, tá? E que, mais uma vez, né, aparece mesmo sem o uso de palavras específicas para dom. É um presente que não depende de forma alguma de quem o recebe. Quem o recebe está zerado ali os seus méritos ou a falta dele. Se o cara fez muitas obras ou se o cara não fez, para receber esse presente, para o apóstolo Paulo, e o que ele interpreta, que é feito por Cristo, né, não me interessa muito, porque é zerado aquela conta. O que ele vai entender por esse presente dado, essa dádiva dado por Deus? Mas isso dentro do contexto histórico que se está falando, porque ele quer entender como é que o apóstolo Paulo entende presente dentro da sua época, para utilizar essa linguagem em relação ao que Deus faz com os crentes. No mundo antigo, as dádivas eram um elemento fundamental que constituía a sociedade antiga em todos os níveis. Naquela época, a ação de dar era usada como metáfora para a atividade divina, tanto na tradição judaica quanto em outras. Na antiguidade greco-romana, o dom define uma esfera de relações. Então era meio assim que uma linha que juntava as pessoas. A gente vê muito, né, a questão do dote. Então, para ti, tu dava um presente para te garantir a presença naquela família. Então, essa questão do presente era algo que era o estruturante das relações humanas daquela época. Era algo muito comum. Só que para ser comum, dentro da perspectiva do tempo de Paulo, ele tinha algumas características. Por exemplo, essas relações eram pessoais. Não era ninguém que obrigava a dar um presente. Tá? Então, não era um presente de uma pessoa para outra de forma voluntária. Então não tinha ninguém impondo lá, dizendo, tu precisa dar esse presente. Senão não valia mais. Não era um pagamento, senão era um salário. Tá? O ato de dar é um benefício ou favor concebido por boa vontade. Então, se era um presente de fato mesmo, ele não estava esperando receber um presente de volta, pelo menos na teoria, porque na prática, ou melhor, pelo menos na prática, porque na teoria não era bem assim, porque sempre se esperava algo em troca, sempre se esperava uma resposta para aquilo, mesmo que a resposta não fosse obrigatória. Sempre se espera alguma forma de retorno recíproco. Mas assim como o presente é dado de forma voluntária, de forma pessoal, por boa vontade, o retorno também deveria ser assim. Então tu não poderia dar o presente e obrigar a pessoa a te retornar aquele presente. Tu dava o presente, uma lei não escrita, né? Uma convenção social era que tu receberia ele de volta, mas isso deveria ser da mesma forma, voluntária. Tá? Mas era voluntária, mas era tão forte essa necessidade de se voltar o presente dentro dessa simbologia invisível que era socialmente necessário isso para acontecer. Não era de bom tom tu receber o presente e tu não retomar com aquele presente igualmente de forma voluntária. Então, não era obrigatório, mas de certa forma seria errado, não sei se a palavra errado é melhor, mas não seria de bom tom tu não retomar aquele presente, mesmo que nem o dom, nem o retorno poderiam ser forçados. Se fossem forçados, deixavam de ser dom. Se tu é obrigado a dar um presente para alguém, uma dádiva para alguém, naquilo deixava de ser dádiva. Se tu era obrigado a responder aquele dom, também deixava de ser uma resposta ao dom verdadeiramente digna, né? A circulação de benefícios contra benefícios, ou seja, o presente que tu dá e o retorno que tu recebe era uma cola social. Era o que conectava as pessoas dentro da sociedade, segundo o que o Barclay traz no texto. Tá?
Então tinha algumas características também que mostravam qual era um presente perfeito, qual era uma dádiva perfeita e um dom perfeito. Que eram algumas coisas. Por exemplo, a superabundância. Então, o tamanho desse presente, né? A escala, a extravagância, a permanência suprema do dom. Era um dom que tu ia receber e logo ele ia se acabar, ou era algo que ia durar a eternidade? Era algo que ia durar para sempre, né? É muito mais simbólico tu dar um carro para uma pessoa do que tu dar uma paçoquinha dentro dessa questão da superabundância, né? Os dois têm valor, evidentemente, mas o que eu quero dizer aqui é da questão da extravagância, da permanência, o quanto tempo tu vai utilizar aquilo, quanto tempo ela vai se acabar. A prioridade. Então, o dom é concebido antes de qualquer iniciativa de quem o recebe. Então, a pessoa, eu dou um presente, mas eu espero que a pessoa seja legal comigo para eu dar aquele presente para ela. Primeiro eu vou testar a pessoa para ver se ela é legal, para ver se ela é fiel, para ver se ela age com lealdade, para depois eu dar um presente para ela. Eu vou conhecer melhor essa pessoa para depois eu dar um presente para ela. Não, um dom para ser perfeito, dentro dessa perspectiva, ele precisava, sem qualquer iniciativa, sem qualquer característica que demonstrasse, né, esse merecimento do dom, ele seria dado mesmo assim. A singularidade. A ação do doador, a ação de quem dá o presente, é motivada apenas por benevolência, sem mistura de julgamento ou raiva. A eficácia, o impacto do dom, sempre que realiza o que foi designado a fazer. Então, tu dá um dom, o presente perfeito é aquele que cumpre o seu propósito. O dom é distribuído sem levar em consideração o valor ou mérito do receptor e o dom que escapa do ciclo de reciprocidade. Então, o dom perfeito era um dom que estava acima daquela cola social onde havia o benefício e o contra-benefício. Então, o dom perfeito era aquela, entreguei, eu não espero nessa necessidade de cola social que ele me dê o presente de volta. Tá? Só que aí, o autor vai falar que várias pessoas e grupos e pensadores, eles não selecionavam a completude dessas características daquilo que seria um dom perfeito. Eles escolheram pelo menos uma delas, ou duas delas, ou três delas, enfim, mas não era necessário tu escolher para dizer que um dom é perfeito todas elas. Então, às vezes, se fala em um dom perfeito, sim, pensando em diferentes tipos de perfeição. Então, uma pessoa, às vezes, vai falar só de singularidade. Vai dizer, um presente perfeito é aquele que tu dá só porque tu é bom. Não espera nada em troca, não espera ali raiva, eu tô dando esse presente aqui, mas eu não quero dar, custa muito para mim. Não, tu só dá prioridade. Ou outro vai considerar um dom perfeito só, não, esse dom perfeito aqui é o que cumpre o seu papel, que cumpre o seu propósito. Então, não havia aqueles que escolhiam todos esses para considerar um dom perfeito. E não haver isso, talvez para o Barclay, é o que geraria confusões ao interpretar o dom perfeito, porque cada um poderia estar falando de uma coisa diferente, principalmente quando se refere ali aos judaísmos que existia na época e a crítica que ele vai fazer às perspectivas de Paulo diferente da dele. Que uma delas é a crítica que ele faz ao Sanders. Sanders demonstrou que a dádiva da aliança divina era o fundamento para a obediência à lei de Israel. Ele insistia que os textos judaicos da época eram claros sobre a prioridade da graça. A graça vem primeiro. A resposta que a prioridade é apenas... E aí a crítica dele, né? É apenas das 6 possíveis perfeições da graça. Então, considerar essa interpretação apenas pela questão da prioridade, que seria, né? Dentro ali da ideia, o dom concebido sem iniciativa de quem recebe, não garantiria que o pensamento de Sanders estaria correto, e nem que estaria incorreto, mas que os outros também não estariam incorretos, porque outros poderiam considerar outras características em relação ao dom. Saber que a graça vem primeiro não diz se ela é oferecida aos que merecem ou aos que não merecem. Então eu dizer assim, Deus que teve compaixão e benevolência de, sem conhecer a pessoa, ele dá essa graça para a pessoa. A pessoa podia, na verdade,
ele vê a pessoa e saber que era uma pessoa boa, que ia corresponder à graça, ou que era uma pessoa ruim, que aí precisava da graça. Então isso não garantiria que o Sanders estaria correto em escolher esse tipo de prioridade, né? Esse tipo de perfeição ali do presente dado por Deus. Sanders presumiu que, por ser graça, ela seria para os que não mereciam. Afirmar que o judaísmo é uma religião da graça diz muito pouco, pois esconde a variedade de interpretação. Então, considerar, né, que todo o judaísmo pensava igual nessa época, todos tinham a mesma ideia sobre como que a lei funcionava, a graça funcionava, na verdade seria um tiro no pé, porque a gente vê já no Antigo Testamento, segundo Barclay, interpretações diferentes acerca disso. Por exemplo, a gente vê textos que dizem que não deve se dar misericórdia para quem não merece, ou seja, textos que dizem que o dom, o presente, a dádiva, não deve ser dado para aquele que não mereceu, ou seja, está se percebendo aí algo que vem antes, mas ao mesmo tempo a gente vê Esdras falando que a graça, ou ensinando na sua teologia, né, que a graça se sobrepõe, é maior do que o mérito. Então a gente vê duas interpretações do Antigo Testamento que são completamente diferentes entre si e não são contraditórias porque não um errado ou outro errado, mas que para ele trabalhariam com interpretações diferentes dentro do judaísmo. Então, o ponto importante para ele não era se Paulo e outros judeus acreditavam na graça. A verdadeira questão, o ponto do Barclay é o que eles entendem por graça? O que eles entendem por esse presente? Tá? O que distingue Paulo dos outros não é o fato dele acreditar na graça. Pode até ser que os outros acreditassem, mas o Paulo, o que vai distinguir ele é o evento Cristo. Porque Cristo seria esse presente definitivo, máximo, perfeito, incoerente, sem limite, sem fronteiras, não esperando nada em troca, de Deus. Seria Cristo que seria essa figura. Então, o que diferenciaria Paulo é que, na teologia paulina, em relação àqueles ali dentro da diversidade do judaísmo do segundo tempo, que pensavam presentes e dons de forma completamente diferente, o Paulo, o ponto central dele era Cristo como também este presente. Tá? Então, o exemplo a gente vê ali desse dom incoerente e a missão entre os gentios, que é a primeira, talvez, ação desse dom, desse presente de Deus, que é a questão da quebra das barreiras étnicas e sociais. Então, em Gálatas, Paulo percebe que a verdade do evangelho está em jogo. Por que está em jogo? Porque está se colocando ali a necessidade de se praticar características relacionadas às questões étnicas, como circuncisão, como se alimentar só de alimentos que eram aceitos pela lei. Então, Paulo vai chamar isso, inclusive, de outro evangelho, né? Que vai, inclusive, dizer que essas práticas judaizantes eram anátemas. Então, o outro evangelho que Paulo combatia na Galácia também apoiava a bênção de todas as nações. O problema desse evangelho não era a questão que nem todos seriam salvos, só os judeus. Não. Era fazer com que aqueles que queriam ganhar essa salvação, queriam ganhar esse dom, precisariam se adaptar ao modelo judeu. A questão não era se deveria haver uma missão entre os gentios. Os judaizantes não tinham problema com isso, segundo Barclay. Mas em que termos ela deveria ocorrer? Tá? Em que termos ela deveria acontecer? O que tu precisaria fazer? Que tipo de modo de vida que tu precisaria seguir? Para o Barclay, como um Cristo era esse dom incoerente, ele não pertencia a nenhum grupo e, portanto, estava disponível para todos. O dom de Cristo subverteria os critérios de valor pré-estabelecidos. Se para o judaizante tu precisaria ter valores pré-estabelecidos para receber esse dom de Cristo, está dentro de uma perspectiva étnica. Se não estiver dentro da perspectiva étnica, seguir os mesmos padrões dessa perspectiva étnica, tu não receberia. Né? Mas como o presente era para todos, estava acima desses valores, como era um dom perfeito, que não dependia do que tinha sido feito antes,
Cristo vai subverter isso. Existem boas novas tanto para os gentios, os incircuncisos, quanto para os circuncisos. Tanto a circuncisão quanto a incircuncisão são relativizadas por esse dom superior. Então não era nem o fato de o gentio ser superior também. O judeu não era superior. Mas não ser circuncidado também não era superior. Porque, no fim das contas, nenhuma das coisas importava. A ideia da justificação em Cristo declara a falência pessoal do crente. É um reconhecimento de que as únicas fontes de valor que realmente contam são a morte e a ressurreição de Cristo. Não é condicionado por nenhum critério anterior, seja étnico, social ou moral. A vida em Cristo começa do zero. É nova criação. Tá? Então, se o cara ele foi crucificado com Cristo, não basta, não vale mais o que veio antes, porque zerou. Esse presente, ele zerou o que veio antes. É o presente que não levou em conta o que veio antes. Então, esse dom incoerente trouxe também para os gentios essa possibilidade de salvação. É por essa nova regra, ou cânone, que todos os valores do mundo são reavaliados. O mundo foi crucificado para mim. Tá? Aí a gente vai trabalhar também com a gramática da incongruência, na perspectiva ali de Paulo. Essa incongruência, vida a partir da morte, algo a partir do nada, permite que a teologia de Paulo reelabore a realidade. Então, distinções de etnia, de gênero, status sociais, dentro da perspectiva nova que está sendo aberta aqui, não importava muita coisa. Porque esse presente dado por Deus vai relativizar essa marca de diferenciação que na sociedade era importante e que, de certa forma, no todo da Bíblia é importante, porque Jesus era judeu, Paulo era judeu e os apóstolos eram judeus, mas no quesito salvação, no quesito entrada no corpo de Cristo, isso seria relativizado, não valeria tanto o que eram os marcos antigos determinavam. Deus escolheria precisamente os fracos, os tolos, os desprezados. Não tinha morrido pelos bons, mas pelos pecadores. Não reconciliaria amigos, mas inimigos. Então parece que a lógica está invertida, né? A riqueza, e o apóstolo Paulo está sempre trabalhando essas contradições, aparentes contradições. Então a riqueza vem por meio da pobreza de Cristo. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. A loucura de Deus é poder. Né? A loucura de Deus, considerada pelo mundo, é na verdade o poder dele, né? Então Paulo ele vai se deleitar nesses paradoxos, nessas diferenciações, nessas coisas fora da lógica, porque eles refletem a essência desse presente de Cristo, que era não considerar o que veio antes, não considerar o fraco, não considerar o pobre, e quando eu falo não considerar, não é de tu não aproveitar as experiências deles, ou não considerar importante as experiências dele, não é nesse sentido, mas é no sentido de que para o quesito salvação e importância do corpo de Cristo, diferente do que acontecia no mundo à época, que essas coisas eram importantes, para Cristo isso vai zerar. Inclusive, quando se trata da questão de Israel. Tá? A perspectiva do dom oferece uma maneira coerente de ler Romanos de 9 a 11. Ela une a teologia de Paulo sobre Cristo com sua convicção de que todo Israel será salvo. Tá? Essa abordagem evita interpretações problemáticas, como a de que Israel teria um caminho especial de salvação sem Cristo. Então, mesmo Israel, mesmo o povo escolhido lá em Abraão, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra, vai ser pai de uma grande nação, é aquele povo que Deus tirou com o braço forte do Egito, povo que conquistou a terra prometida, mesmo esses precisariam achar o presente, ou receber, melhor dizendo, esse presente que era Cristo. Tá? E aí qual é a conclusão para ler Romanos? É que desde o começo, Israel tinha sido esse produto do presente da misericórdia de Deus. E que o ápice dessa misericórdia para o povo de Israel foi a manifestação de Cristo ali na plenitude dos tempos. É a expressão máxima desse presente dado para Israel. A crise que Paulo aborda é a rejeição do Messias pela maioria de Israel,
o que faz parecer com que a promessa de Deus falhou. A resposta de Paulo é que a identidade de Israel sempre foi constituída pela graça eletiva de Deus. Não se baseava no nascimento, mas na promessa. Não se baseava em conquistas morais, mas na eleição ou no chamado de Deus. Não se baseava na vontade e no esforço humano, mas na misericórdia de Deus. Então, o futuro de Israel não estava nas mãos de Israel, mas estava nas mãos de Deus. Por quê? Porque essa mensagem que eles receberam era um presente dado por Deus. O encaminhamento deles era um presente dado por Deus. Eles serem um povo escolhido era um presente dado por Deus, independente das escolhas que eles fizeram, ou seja, do mérito ou da resposta que eles fizeram a esse presente. Ou seja, a atual desobediência de Israel não é uma limitação para a misericórdia divina. Que ele que deu essa misericórdia. Então, segundo Barclay, né? Então Paulo vai argumentar que a graça de Deus será tão eficaz para enxertar Israel de volta quanto foi para enxertar os gentios. A raiz que sustenta todos não é o povo de Israel, mas a própria misericórdia de Cristo, de Deus, prometida desde o início e revelada em Cristo. E aí, como é que funciona a ética disso aí? Porque até então, né, se é um presente dado por Deus, se a gente não tem mérito nenhum, se as obras, e aí dentro de uma perspectiva protestante tradicional, se as obras não são tão mais importantes, que fica a resposta. Então, o Barclay está pregando um universalismo, ou está pregando uma graça que não transforma, nada disso. Ele já, antes que os debatedores apresentem essa questão, ele já pula na frente. Então, afirmar que a salvação é somente pela graça, no sentido de um dom imerecido, não significa que ela não traga obrigações ou expectativas de resposta. Lembrando que o presente dentro do mundo antigo era um presente que, mesmo que não houvesse uma obrigação, havia uma espera de resposta, uma devolução, um contrapresente. É crucial distinguir duas características do dom. A incongruência, ou seja, não esperar que a pessoa mereça para dar esse presente, mas isso não é o contrário de circularidade. Não esperar um retorno. Quando o Senhor nos deu a sua salvação, quando o Senhor morreu na cruz por nós, ele nos escolheu quando ainda éramos pecadores, mas esperando uma resposta. Né? Primeiramente da fé, claro, mas também da santificação, também de uma mudança de ética. Né? Isso vai se apresentar, inclusive, nos textos que são trazidos em Romanos, que está trabalhando essa questão. Né? O dom de Deus em Paulo claramente pretende provocar uma resposta, como visto em Romanos. Rogo-los pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Ou seja, pelo presente de Deus, eu estou pedindo para vocês se oferecerem como sacrifício vivo, que é o culto racional, né? A graça de Deus é incondicionada. Ela não exige pré-requisitos. Então o cara pode ser o mais terrível dos pecadores, ou pode ser da etnia que, dentro da perspectiva humana, sofre mais preconceitos. Então Deus não está nem aí para isso. Ele oferece a sua graça independente dos homens. Mas quando essa graça, quando o que recebe o presente, recebe esse presente, está se esperando que ele responda a esse presente, que é a transformação. A transformação é a resposta. Tu não vai poder dar um dom perfeito de volta, claro, né? Não, vai ser impossível isso acontecer. E o Barclay não tem essa intenção de pregar ali uma perfeição ética. Mas é uma transformação que tem resposta. Esse julgamento não avalia o mérito para ganhar a salvação. Então, se a pessoa respondeu ou não é a salvação, ela está sendo oferecida para ela. Agora, busca as evidências da presença e do poder do dom da graça na vida de uma pessoa. A pessoa se diz, eu recebi o presente da salvação. Aí tu olha para a pessoa e aquilo não está refletido em frutos, não está refletido em santidade, não está refletido em mudança de vida, não está refletido em uma vida transformada. É uma dica de que ela não recebeu ainda esse dom. As boas ações do crente não são meio para alcançar ou merecer uma nova graça.
Elas são o resultado da graça já recebida. É aquela antiga conversa, né? Eu não pratico boas obras para ser salvo, mas porque eu fui salvo que eu pratico boas obras. O pessoal faz muita disputa entre Tiago e Romanos, quando na real essa disputa absolutamente não faz nenhum sentido, porque um está falando para crentes, né? E outro está falando sobre como que se tornam crentes. Então, um enfatiza a obra e o outro enfatiza a questão da graça. Então, não há problema nisso. Por serem bem recebidos por Deus, independentemente de seu valor, os crentes formam comunidades que relativizam as diferenças sociais e étnicas. É por isso também, né, que sendo um dom recebido, independente de onde a gente nasceu, cresceu, qual foi a nossa história de vida, qual foi a nossa constituição enquanto ser humano, se a gente é de uma etnia que sofreu preconceito, se a gente é de uma etnia que praticou preconceito, isso, quando há a passagem, né, da morte para a vida, dentro desses paradoxos do Paulo, porque a gente recebeu um presente, isso precisa acabar. E se não acabar, a igreja precisa ser um porta-voz contra essas coisas, porque a gente relativiza o que a sociedade considera como normal, esses que receberam dons, por não receberem por causa do seu mérito, mas pelo mérito de Cristo, eles relativizam essas questões. E aí vão começar as críticas, né? Da perspectiva católica, da perspectiva tradicional, da nova perspectiva em Paulo e também da perspectiva judaica. Que vão trabalhar no seguinte: a perspectiva católica vai dizer o seguinte: Pitre questiona a afirmação de Barclay de que as boas obras resultam do dom de Cristo por necessidade. Ele analisa Gálatas e argumenta que a linguagem de Paulo é condicional, se não desfalecermos, e não uma necessidade automática. Ou seja, a salvação, ela espera algo em troca, mas não algo em troca como um resultado assim automático. Recebi a salvação e agora automaticamente eu tô voltando com santidade, tô voltando com ações. A crítica aqui o texto está dizendo que se tu não voltar com essa ação, perdeu aquilo que tu recebeu, perdeu esse presente. Então o texto de Gálatas parece insistir que colher a vida eterna depende da escolha ativa do crente de semear para o Espírito e não para a carne. A pergunta que ele faz, que o Pitre faz é possível que um crente fale em dar a resposta esperada e como resultado colha destruição em vez de vida? Então eu acredito que, em outras palavras, nas palavras mais evangélicas, seria: é possível que o crente perca a salvação? É possível que o crente se afaste da graça, desse presente, por conta de uma decisão pessoal e consciente? Então, é uma pergunta que fica no ar para o Barclay. Também vai se falar ali, né? Desafia fortemente a afirmação de Barclay de que a ausência de obras no julgamento final significa que nenhuma dádiva foi recebida. Cita passagens como Gálatas 5:4, Romanos 11:22, 1 Coríntios 10:12, onde Paulo fala explicitamente sobre a possibilidade de cair da graça ou ser cortado. A linguagem de cair ou ser cortado implica que a pessoa possuía a graça, ela recebeu esse presente e depois a perdeu. Então, quando tiver lá o julgamento, essa aqui eu não achei obras nesse cara aqui, eu não achei uma resposta à graça, então quer dizer que ele nunca recebeu. Não é essa a perspectiva que a católica está trazendo. Está trazendo que sim, ele recebeu um presente, mas não aplicou esse presente. Sugere que seria mais consistente com a própria teoria de Barclay dizer que a falta de reciprocidade faz com que a relação com Cristo não possa continuar, em vez de afirmar que a relação nunca existiu. Tá? A outra perspectiva vai ser a perspectiva tradicional, mas ainda tem mais aqui uns argumentos da católica, né? Expressa confusão com a afirmação de Barclay de que as boas obras do crente não são uma forma de mérito. Se a ação divina e humana não estão em competição, por que o próprio Paulo usa palavras como recompensa ou salário para a retribuição das boas obras do crente? Então, se é sem mérito, por que usa essas palavras no grego que significam essas coisas, né? Se é tudo dado de graça, sem esperar algo em troca, ou sem esperar, enfim, um pré-requisito.
Cita 1 Coríntios, onde Paulo usa os termos graça, obra e recompensa juntos, sem ter contradição. Falar que as obras são importantes no processo de salvação e falar que a graça é central não seria contraditório dentro desse pensamento. Sugere que negar o mérito das obras do crente é, em última análise, negar o mérito da própria obra de Cristo que age no crente, pois é Cristo que vive em mim. Outra perspectiva seria a tradicional. Das questiona se a análise de Barclay está correta ao afirmar que Paulo evita completamente um estereótipo negativo do judaísmo. Bem naquela ideia mais ali clássica, né, de Paulo ser um contraponto ao judaísmo. E aí ele vai dizer, a forma como Paulo define a graça é intencionalmente contrastada com outras visões judaicas da época, que defendiam uma graça coerente, ou seja, para os dignos. Então, se a graça está sendo falada na sua época que é para os dignos, e Paulo vai dizer que é inclusive para os indignos, Paulo, ele pensava, ele era uma alternativa aos judeus da sua época, não era só mais uma das interpretações dos judeus de sua época, como o Barclay vai propor. Na visão de Das, Paulo não via essas outras concepções como verdadeiramente graciosas, do ponto de vista de sua teologia centrada em Cristo. Ou seja, ele vai até considerar que o Barclay está sendo muito ecumênico, assim, falando muito brando em relação a opinião de Paulo em relação aos judeus da sua época. Já a resposta da nova perspectiva, a principal crítica que o Dan vai fazer é que o trabalho de Barclay, ao focar brilhantemente no contexto judaico, dá pouca atenção a como o apóstolo se relaciona com outros escritos do Novo Testamento. É o passivo-agressivo, né? Elogiou, fazendo a crítica. Como a teologia do dom de Paulo, que foi tão central e controversa, e é tão diferente, né? De tudo que se viu, se situa dentro da variedade textual do próprio Novo Testamento. Dan usa Mateus 5, 17 e 20, um texto que confirma fortemente a lei e adverte contra a desobediência a seus menores mandamentos. Dan pergunta se Paulo era um porta-voz de toda a igreja primitiva ou se a sua teologia do dom era uma ferramenta de defesa para a sua específica e talvez controversa missão aos gentios, pelo qual ele confrontou até mesmo Pedro. Levanta a hipótese de que a ênfase radical de Paulo na graça e no dom pode ser considerada excessiva pelas gerações cristãs que o sucederam. E aí a perspectiva católica, né? Ou melhor, judaica, aí vai trazer a ideia mesmo de que pode estar sido os argumentos utilizados, inclusive, anacrônicos. Propõe uma visão alternativa. A teologia da graça de Paulo não foi o ponto de partida, mas sim o resultado de um problema prático e social. O maior problema era a impureza moral dos seguidores não judeus. A questão era até que ponto os seguidores judeus poderiam se associar e comer com esses gentios potencialmente idólatras. Então ele vai trazer aí dentro dessa perspectiva, e as respostas do Barclay não são nada muito diferente do que ele já trouxe ali no texto em relação à perspectiva do dom. Eu achei interessante esse texto, pessoal, porque enquanto eu ia lendo, enfim, das outras aulas também, cada argumento que se coloca, a gente vai ficando a favor dos argumentos apresentados até que se apresente um novo e a gente viu, e a gente pense, não, agora eu acredito nesse novo aqui, e aí os contrapontos mostram que a incoerência de alguns argumentos. Então, mas a perspectiva do dom em si, eu acho que não se torna contraditório dentro das perspectivas que foram apresentadas pelos outros, porque é de fato uma graça não imerecida que espera essa resposta voluntária, né? Como que ele responde às questões de perder a salvação é uma grande pergunta. Como é que vai ser julgado depois se as pessoas cumpriram boas obras, né? Ou mesmo, como que outros autores de fato enxergam essa questão do dom? Será que é só Paulo que está falando disso ou os outros também falam? E isso se conecta com o judaísmo da sua época? Então são perguntas que ficam no ar aí para o debate. E encerro a minha fala por aqui, espero que tenham gostado. E depois estou aberto às perguntas, considerações, comentários para a gente continuar esse debate. Jefferson, contigo.
Obrigado, Thiago. Boa noite. Vamos agora partindo aí para a última etapa, né, do nosso clube. Tava tão bom, mas tudo que tá bom também chega ao fim, né, em algum momento. E vamos então para as reflexões pastorais apresentadas pelo Dennis Edwards, que fez o pós-fácil dessa obra. Beleza, passou, não estava querendo passar. Né, o Dennis Edwards, esse senhor aí simpático que está na tela de vocês, é professor associado de teologia no Seminário Teológico North Park. Ele tem 3 décadas de experiência em ministério pastoral urbano, e é a partir desse local de pastor, de uma pessoa que trabalhou intensamente com plantação de igrejas, que ele escreve esse pós-fácil. Ele é mestre em ministério urbano e mestre e doutor em estudos da Bíblia pela Catholic University of America. E aqui eu trouxe uma fala dele que eu acho que é ele falando mesmo sobre si e que o identifica bastante, né? Minha principal identidade profissional foi a de pastor durante a maior parte da minha vida adulta, né? Então ele fala isso num contexto em que ele fala que apesar da formação acadêmica dele, apesar de atuar como professor, aquilo que ele mais se identifica em ser pastor, e algo que ele fez durante a maior parte da sua vida adulta. E aí ele traz algo que é muito interessante para finalizar essa obra, que são as preocupações pastorais que a gente tem, que a gente precisa ter quando a gente pensa em diversas perspectivas sobre Paulo, né? E ele traz a ideia de que tem muito material produzido sobre Paulo, mas que junto com essa grande quantidade de material que é produzido, tem uma abundância de questões que também trazem preocupações para a prática pastoral, para a prática dos pastores, dos líderes, dos professores, na atuação nas suas congregações. O objetivo do Edwards, então, nesse pós-fácil, não é retomar os debates sobre as perspectivas, os debates acadêmicos, mas incentivar os pastores, os professores e todos os cristãos cuidadosos, principalmente os líderes, a continuar explorando as discussões acadêmicas referentes à teologia do apóstolo, né? Então, a ideia de que esses pastores, esses líderes precisam estar atentos a esses estudos, a essas pesquisas, a essas questões todas que têm sido produzidas sobre Paulo, e o motivo para isso é para que essas questões sejam aplicadas na comunidade, tá? Ele traz a ideia, e que quando eu li isso daqui, eu me vi muito, né? Porque na minha vida acadêmica, eu pesquiso Paulo, e eu também pastorei uma comunidade de fé, e Paulo é um exemplo para mim, como líder, como pastor, como professor, como pesquisador, né? Paulo, ele se torna para mim uma grande referência, um grande modelo. E ele traz exatamente essa ideia de que Paulo é um modelo para os líderes cristãos, né? Por isso, o Edwards incentiva uma análise mais profunda de sua teologia. Se Paulo é o nosso modelo, vamos estudá-lo mais a fundo, estudar a sua teologia mais a fundo. Muitos de nós, né, pastores, líderes, nos identificamos com Paulo quando enfrentamos problemas e conflitos em nosso ministério, né? A pressão que nós sofremos, que nós passamos no ministério, toda a perplexidade
que é estar no ministério, que é liderar, que é conduzir pessoas, as perseguições, os abatimentos. Também nos espelhamos nele, tanto nas tristezas quanto nas alegrias, na plantação de uma nova congregação. Também diante dos sentimentos de abandono pelos companheiros de ministério, né? Como Paulo, em diversas situações, vai colocar isso, né? Quando João Marcos abandona no meio da viagem, e também já depois, mais avançado, já próximo ao final da sua vida, do seu ministério, ele falando, olha, todos me deixaram, né? Não restou quase ninguém. Então, toda essa questão da solitude do ministério. A preocupação com a igreja, a despeito das adversidades pessoais, né? Se preocupar com a igreja, se preocupar com a comunidade, se preocupar com as pessoas que são lideradas, a despeito das adversidades pessoais pelas quais passamos, né? Nessas coisas também nós nos espelhamos em Paulo. E aí ele traz essa ideia de que, por causa exatamente dessas questões, compreender Paulo e seus ensinamentos é importante. No entanto, não é uma tarefa fácil e parece até mesmo muito complicado diante de tantas perspectivas e abordagens diferentes, né? Se torna um tanto complicado você tentar compreender Paulo e trazer isso para a sua prática ministerial e trazer isso para o seu púlpito, para a sua sala da escola dominical, diante de tanta diversidade que existe de pensamentos e de ideias a respeito de Paulo. Muitos pastores e alunos de teologia não se voltam à pesquisa sobre Paulo, né? É muito, muito interessante que eu estou há algum tempo no seminário onde eu leciono, responsável, lá no seminário a gente não tem orientação individual para cada aluno escolhendo o seu orientador. A gente tem um orientador que é definido pelo seminário, ele trabalha ali com as disciplinas de TCC, e eu, em uma das modalidades de curso lá do seminário, já durante algumas turmas, eu vim trabalhando com essas orientações, e de mais de 30 trabalhos que passaram ali pela minha mão, apenas um abordou Paulo e as questões sobre Paulo, né? Então, assim, as pessoas têm mesmo alguma dificuldade de se debruçar, os alunos de seminários teológicos, sobre Paulo, e às vezes quando se debruçam sobre Paulo, se debruçam em situações que a gente já conhece, nem sempre novas formas de olhar e novas perspectivas. Talvez por confiarem na suficiência da visão tradicional, talvez por medo de confundir a congregação, as ovelhas, a comunidade de fé que aquela pessoa serve, né? Então, às vezes, para não dar nó na cabeça das pessoas, não vamos abordar, não vamos nos aprofundar tanto nessas questões. Afinal, para essas pessoas, né, para os pastores, os líderes, os que estão no seminário se preparando para exercerem seus ministérios, aqueles que atuam na área de ensino da igreja, para essa galera, entender a teologia paulina não é conhecer, entender pelo conhecimento em si, mas é para que esse conhecimento seja incorporado na igreja, né? Então, ele é um conhecimento que vai ser adquirido de diversas formas, mas vai ser aplicado à vida da igreja. Por isso, há muita preocupação entre líderes, entre pastores, em pensar a possibilidade de que aquilo que já vinha sendo tradicional pensado sobre Paulo precisa agora, ou pode agora, ser repensado, ser questionado ou pensado de uma forma diferente. Edwards acredita que os pastores precisam ser curiosos em relação a Paulo e se empenhar
para despertar essa curiosidade também nos membros da igreja, né? Que os pastores precisam se voltar e procurar entender e estar ali mais atento, mais interessado em conhecer Paulo, conhecer a teologia paulina e também despertar essa mesma curiosidade nas suas ovelhas, nos membros da congregação, da comunidade de fé que eles lideram. E aí, dentro dessa perspectiva de uma teologia paulina, de um olhar para Paulo, para o pensamento paulino, que seja aplicável para a igreja e que seja incorporável à vida da igreja, ele pensa aqui 4 pontos que precisam ser considerados diante do seu ponto de vista aí, diante da sua forma de olhar para isso, dentro da argumentação que ele desenvolve nesse pós-fácil. E aí o primeiro ponto é a questão do legalismo do judaísmo do segundo tempo. E aí ele vai trazer que nesse período, nesse contexto do judaísmo do segundo templo, nem todos os judeus eram legalistas, né? Só que, mesmo nem todos sendo, alguns eram, e que Paulo responde a esses judeus que eram legalistas, e a gente vai ver isso, por exemplo, na carta aos Gálatas, é um exemplo clássico dessa resposta de Paulo a esses legalistas que faziam parte do judaísmo do primeiro tempo, e que até mesmo que estavam já inseridos num contexto de um judaísmo cristão, vamos colocar assim, Paulo traz em Gálatas, em 2 Coríntios, ele traz algumas respostas a essas questões. A maioria dos especialistas concordam com Sanders em relação ao judaísmo do segundo templo, porém a pregação popular cria caricaturas de fariseus legalistas e hipócritas, e com isso o antissemitismo acaba sendo estimulado, né? O Edwards ele vai olhar para isso com bastante atenção. Temos então de aprender a usar a expressão como obras da lei e práticas da lei, né, essas expressões, levando em consideração a variedade de perspectivas a respeito da Torá no judaísmo, né? E da mesma forma que, né, no meio, né, da história, na teologia muitos não caminham muito por aí, mas no meio da história costuma-se muito falar em cristianismos ao invés de cristianismo em relação ao judaísmo, a mesma ideia, né, de judaísmos e não uma única vertente do judaísmo, né? Você tem uma pluralidade de visões aí dentro desse judaísmo, e aí a gente usar de forma simplista expressões como obras da lei, práticas da lei, sem considerar esse contexto, não seria muito legal aí, segundo o Edwards. O segundo ponto a ser analisado é se a adesão de Paulo à fé em Jesus Cristo, se ela se dá por meio de um chamado ou de uma conversão. E dependendo do termo que a gente adote, a gente está abordando aí, a gente está trazendo ideias diferentes. Quando a gente fala de conversão, sugere-se que Paulo teria abandonado o judaísmo, abandonado o seu antigo modo de vida, para agora seguir um novo modo de vida. Se a gente utiliza a ideia do chamado, a gente está enfatizando uma mudança de ênfase ou uma mudança de atuação, né? Como o Edwards coloca, de perseguidor para apóstolo, né? Paulo deixaria apenas de atuar como um perseguidor daqueles que criam em Jesus, agora ele aderido também a essa fé a Jesus, ele passa a ser um apóstolo dessa mesma fé. E não uma mudança completa das crenças teológicas de Paulo. E aí ele traz
uma provocação, ele vai trazendo algumas provocações, né? Se Paulo está firmemente situado dentro do judaísmo e ele prega Cristo, os cristãos podem continuar fiéis às suas convicções sem diminuir os judeus. E é uma preocupação que o Edwards vai tendo ao longo desse pós-fácil, é uma preocupação de reconciliações, de relacionamentos entre grupos diferentes que pensam de forma diferente, de forma harmoniosa, né? E é bem interessante a gente pensar algumas questões aqui, sem querer extrapolar o meu tempo, mas a questão de rupturas e continuidades que a gente tem nesse período em que Paulo vive e que Paulo está pregando e está exercendo o seu ministério. Nesse período, a gente ainda não consegue falar completamente de um cristianismo totalmente divorciado do judaísmo. A gente tem uma nova experiência religiosa, mas a gente não pode dizer que a gente tem uma nova religião totalmente independente das suas raízes, aí, da sua herança judaica, né? E aí, até como o Lucas Gesta, ele falou na sua fala, fica bastante redundante, né? Na sua apresentação, a gente tem em Antioquia ali um primeiro princípio de alguma diferenciação, mas a gente tem inclusive Paulo, né, dizendo em diversos momentos que ele mesmo cumpre e pratica a lei ali de forma exemplar. O terceiro ponto que ele traz aí, que seriam bons se refletir, é em relação à justificação pela fé, ou o que Paulo pensa sobre a justificação pela fé, mas também como nós líderes, né, precisamos pensar e comunicar aquelas pessoas a quem nós lideramos a respeito dessa justificação pela fé. E aí é uma preocupação. Eu acho que esse ponto aqui é o ponto onde ele tem a maior preocupação pastoral mesmo, dentro de todo esse pós-fácil. Os cristãos correm o risco de minimizar o comportamento relacionado à conversão, né? Então, é a ideia que o Tiago já trouxe e que outros colegas já foram trazendo nas suas apresentações, a ideia de algo que você faz a partir do momento que você é alcançado pela salvação, a partir do momento que você é justificado, né? Muitos confessam a fé em Cristo, mas por muito tempo, o Tiago até citou isso, né, não demonstram o desejo de viver segundo a imagem de Cristo. E nisso a gente corre esse risco que o Edwards coloca de minimizar o comportamento relacionado à conversão. Já que eu não preciso fazer nada para ser salvo, já que a justificação me é garantida de graça, pela graça, é um dom de Deus, eu não preciso, então, me preocupar com a forma que eu vou me portar, né? Isso eu não consigo compreender um cristão pensando dessa forma, mas tem muitos indivíduos que pensam dessa forma e durante muito tempo vivem uma vida que não demonstram viver segundo a imagem de Cristo. Cristo já me salvou, a salvação, a justificação já me foi garantida, então eu posso viver aí deliberadamente e vamos vivendo. Por outro lado, o Edwards traz a percepção popular de justificação, ressalta a mudança de... a percepção popular de justificação que se tem, ressalta que a mudança de comportamento está associada ao catolicismo romano. E exatamente por muitos protestantes pensarem que essa justificação em que
exige depois de você já receber essa justificação, você ter uma mudança de comportamento, se associa muito com a ideia católica, muitos protestantes acabam rejeitando isso, tá? Rejeitando essa ideia de que nós que somos salvos, precisamos fazer algo a partir disso, tá? O amor a Deus e ao próximo é visto como uma prática que não tem nada a ver com a posição de alguém perante o Senhor, né? Então, eu posso amar a Deus, amar o meu próximo, e viver isso de diversas formas possíveis, e isso não interfere na minha justificação. Então, vamos vivendo, tá? E aí ele traz a ideia, né, de que nós, pastores, precisamos de meios para comunicar a justificação, oferecendo tanto o perdão divino como a participação na justiça de Deus, né? Então, o que seria isso? Eu recebi o perdão divino, eu fui justificado, Deus me perdoou dos meus pecados. Agora, como uma pessoa justificada, uma pessoa perdoada por Deus, eu preciso viver uma vida compatível com a pessoa que recebeu esse dom, essa graça da parte de Deus. Quanto mais pastores, pregadores, professores, né, puderem ajudar as pessoas a reconciliarem as suas crenças com seus atos, melhor será para as igrejas, né? Então, não se trata de uma prática de vida que leve à justificação, mas essas pessoas que já foram alcançadas pela salvação, que já foram alcançadas pela justificação oferecida gratuitamente por Deus em Cristo Jesus, se essas pessoas viverem comportamentos, viverem uma vida com comportamentos que sejam compatíveis com o caráter de Cristo, essas pessoas vão fazer o melhor para a igreja, as igrejas vão se beneficiar muito disso. E aí o quarto ponto que ele destaca é uma proximidade entre a perspectiva católica romana e protestante. Ele vai trazer a ideia de que pastores e professores precisam considerar que as perspectivas católica e protestante sobre Paulo podem estar mais próximas do que todos pensam. Elas podem ser mais semelhantes entre si do que todos pensam, do que as pessoas têm ideia, né? E aí ele traz algo que o Pitre, que é o representante da perspectiva católica, fala no seu capítulo, né, que no catolicismo a justificação envolve tanto o perdão dos pecados como a participação real na morte e ressurreição de Cristo. Pitre encontra muitas sobreposições entre essas perspectivas, né? Mas apesar de haver algumas sobreposições ou muitas sobreposições como no ponto de vista de Pitre, a gente tem ainda diferenças significativas entre as teologias católica e protestante. Assim, diferenças bem importantes e que mudam muitas questões, como, por exemplo, a questão da perspectiva de uma justificação inicial e uma justificação final, onde a justificação inicial é a dádiva absolutamente, completamente da parte de Deus, e a justificativa final é a participação do homem com as boas obras, e etc. Nisso há uma grande divergência entre a teologia católica e a teologia protestante. Os pontos de consenso podem servir para proporcionar ou fortalecer boas relações entre católicos e protestantes, estreitar os laços e trazer ali possibilidades de diálogos
amenos e civilizados, né, entre católicos e protestantes. E aí o Edwards conclui esse prefácio, né, dizendo que a teologia paulina é capaz de nos ajudar a curar a divisão racial, bem como as separações causadas por outros problemas em nossos dias, né? E aí a gente pode relembrar diversas questões, né, que Paulo traz nas suas cartas, de que não há mais separação entre judeu e gentio, entre grego e bárbaro, cítara, homem, mulher, né, porque Cristo é um e está em todos e opera por meio de todos, então não há uma separação. Então a gente olhar para os escritos paulinos, para a teologia paulina, nos ajuda a curar uma diversidade de divisões que existem nos dias atuais. A necessidade, ele traz isso, apesar, né, dele falar que há uma abundância de materiais a respeito de materiais, recursos a respeito de Paulo, há necessidade contínua de livros e outros recursos que ajudem a tornar a teologia de Paulo mais prática. De pegar essa teologia de Paulo que a gente discute nos seminários teológicos, que a gente discute em eventos acadêmicos a respeito de Paulo, e tornar isso mais prático para a vida da igreja. Tornar algo em que a igreja possa não somente ouvir e adquirir novos conhecimentos, mas que possam colocar em prática no seu dia a dia. Né? E ele traz aí, né, quase que um apelo, né, que os líderes continuem aprendendo o que Paulo tem a dizer, mesmo que isso exija mudança ou ajuste de ideias, mesmo que isso nos desafie, né, porque é com certeza um desafio você pegar um livro, né, como esse que a gente acabou de ler e de fazer as discussões, e pensar que tem outras formas de pensar sobre Paulo, sobre a teologia paulina, sobre a relação de Paulo com o judaísmo, com a justificação pela fé e etc. E que essas outras formas de pensar muitas vezes divergem da nossa forma de pensar a respeito disso, em algumas coisas que a gente entende como fundamentais, como cruciais, em outras como nem tanto, e isso é desafiador. E dentro de uma perspectiva pastoral, isso se torna ainda mais desafiador, porque o pastor, ele tem a preocupação não somente com ele, mas com todas aquelas pessoas que Deus confiou nas suas mãos para que ele possa conduzir. E qualquer vacilo, né, de um pastor, qualquer desvio doutrinário, qualquer heresia pregada por um pastor, ensinada por um pastor, a comunidade de fé que ele conduz, que ele pastoreia, é um tanto quanto complicado e pode causar danos até mesmo irreversíveis, né? Então ele meio que termina com esse apelo. E eu termino por aqui.